Vamos sair dessa análise para essa análise. E está começando mais um vídeo aqui no canal, e para quem não me conhece, eu me chamo Maria Silveira. E nesse canal, eu sempre entrego o ouro do ouro sobre Day Trade. Silveira, é o seguinte, eu sei que você usa Elliott, Wyckoff, SMC, né, análise institucional nos seus gráficos, para analisar um gráfico e tudo mais. Só que aí eu vou aplicar no meu gráfico e fica aparecendo um grande carnaval. Como é que eu faço para minha análise em Elliott, por exemplo, ficar parecida com a sua? Eu traço as ondas e vai ficar organizado? Como é que eu faço para organizar meu gráfico? Ótima pergunta, e você com certeza está no lugar certo, até porque eu tenho toque, né? Então o melhor lugar para você aprender é realmente onde a pessoa aplica de forma coerente e organizada cada técnica, Elliott, Wyckoff e SMC. Então, independente do que você aplique, esse vídeo com certeza vai fazer sentido para você. Nesse vídeo, você vai aprender 3 coisas diferentes. Você vai entender melhor sobre graus da teoria das ondas de Elliott, você vai entender sobre fractalidade, porque uma coisa está 100% ligada à outra, e também eu vou englobar a organização do gráfico, que obviamente você já viu a importância de saber organizar um gráfico da forma correta, para que você não fique perdido e também consiga especular do jeito certo, usando Elliott, Wyckoff ou SMC. Bom, então antes de você consumir esse conteúdo maravilhoso que eu vou te entregar aqui no canal da Silveira, literalmente de graça, já deixa seu like, confira se você é inscrito aqui no canal, lembrando que toda semana tem vídeo novo, educacional sobre o mercado financeiro, day trade, swing trade ou qualquer coisa que engloba análise gráfica, análise técnica e análise aprofundada de mercado, e todo domingo às 19 horas eu estou aqui ao vivo aplicando toda a teoria na prática. Por isso é importante ser inscrito aqui no canal, dessa forma o YouTube sempre vai te lembrar que eu estou ao vivo ou que tem algum conteúdo novo importante para você consumir e evoluir no Day Trade. E claro, né? Ativa também o sininho de notificações e bora pro conteúdo maravilhoso que eu vou te entregar. Você já deve ter ouvido falar sobre os graus na teoria das ondas de Elliott: grau primário, grau secundário e grau terciário. Ah, você não ouviu falar não? Calma que eu vou te recordar. Por exemplo, nas minhas lives, quando eu falo assim, aqui nós temos uma onda 1 da 3 da onda 1 do grau primário. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que nós estamos dentro do fractal da onda 3, que está compondo uma onda 1 maior. E para você não ficar confuso, bora pra tela do meu computador e eu vou te explicar, te ajudar a configurar, e tudo vai fazer mais sentido para você. Bom, para você falar a mesma língua que eu, aqui estão os graus que eu mais utilizo para fazer uma análise pontuando Elliott. Grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 graus diferentes. Eu utilizo todos esses para fazer uma análise? Não. Eu vou te explicar sobre os 6, mas 6 é o máximo. Eu utilizo entre 3 ou 4 graus, tá mais que suficiente para entender onde os preços estão. Mas aqui nesse vídeo eu vou abordar 6 diferentes. E aí você decide o que fica melhor para você. Usar os 6 graus, e eu também vou te dar algumas dicas, ou 3 ou 4. Legal? Editor, joga aí na tela aquela análise horrível que eu dei como exemplo no começo do vídeo. Aquela toda colorida. É isso que a maioria das pessoas fazem. Colocam o impulso de uma cor, a correção de outra cor, um grau para o impulso, um grau diferente para a correção, e aí a análise fica tão, mas tão bagunçada que nem o próprio grafista que fez a análise se entende. Não é muito melhor ter essa análise onde você consegue nitidamente ver os candles, as velas, você consegue ver o preço de forma nítida, onde temos ali onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, formando, por exemplo, um leading diagonal de onda 1. Essa análise é no EURUSD. Então eu consigo ter toda essa leitura porque a minha análise, por mais que eu esteja usando uma teoria complexa como Elliott, está organizada. Então a organização é crucial. Para isso, eu vou te mostrar o passo a passo para você chegar nessa análise. Hoje eu estou utilizando o gráfico na cor escura. O fundo é preto, né? Ou um chumbo bem escuro. Mas eu também já tive uma fase que eu usava o gráfico claro. Independente se você usa o gráfico claro ou o gráfico escuro, essas configurações vão servir igual. Obviamente que se você está
está num gráfico claro, você vai fazer o degradê do claro para o escuro. Se você está no gráfico escuro, você vai fazer o degradê da direita para a esquerda, do escuro para o claro, nessa primeira linha de cores, ok? Ah, Silveira, eu pensei que eu ia colocar, por exemplo, amarelo para o macro, vermelho para o micro, verde para o mediano, verde para o impulso, vermelho para a correção. Nada a ver. Nós vamos utilizar uma única tonalidade, que é a tonalidade degradê dos cinzas. Cinza claro, cinza escuro, um pouco mais escuro e assim por diante. A única coisa diferente que nós vamos colocar no grau, né? Uma tonalidade diferente nós vamos colocar no grau, se for necessário, é um amarelo, ou um vermelho, ou um roxo, por exemplo, mas uma única cor. Não roxo, vermelho, amarelo, laranja, cor de abóbora e assim por diante, tá bom? Então nós vamos utilizar um degradê de cores cinzas, do claro para o escuro, ou do escuro para o claro, vai depender do fundo do seu gráfico, e uma única cor diferente se você quiser, vermelho ou roxo ou amarelo ou laranja e assim por diante. Aqui no meu caso, como o meu gráfico, né, que eu tô usando no momento é escuro, eu dou 2 cliques aqui, né, na minha ferramenta de Elliott, e eu vou começar da direita para a esquerda da primeira linha. Então vamos começar aqui, ó, no gráfico mensal. Lembrando que o gráfico mensal e o semanal, eles são muito semelhantes. Então muitas vezes, em muitos ativos, não é necessário ir lá para o gráfico mensal para começar a pontuar Elliott. O macro no semanal já é suficiente, não tem muitos ruídos, já ficou bem enxuta a análise. Então muitas vezes nós vamos partir do semanal. Mas em exemplos como XAU-USD, Nasdaq, ativos que são muito grandes, que tem anos aí de vida, nós temos, né, que usar muitas vezes o gráfico mensal, por se tratar de um ativo muito grande. Ou seja, pega a dica, quanto maior o ativo, mais a probabilidade de você ter que aumentar o tempo gráfico para diminuir os ruídos. Quanto menor o ativo, o diário ou o semanal já seria suficiente para olhar o ativo desde o início na tela inteira, entende? Então, isso é muito importante. Vamos começar pelo mensal, lembrando que eu uso pouco o mensal. Eu parto geralmente do semanal, tá? Então, aqui, ó, quando eu escrevi mensal e o nome do grau menor. Por quê? Da onde eu tirei esse nome? Eu que coloquei o nome? Não. Aqui, ó, dando 2 cliques na ferramenta, eu tenho aqui a palavra grau, ok? E nós temos supermilênio, milênio, submilênio, um monte de nomes aqui que você não precisa decorar. Tanto faz o nome, mas eu quero que você entenda, mesmo que nós vamos começar ali pelo 6º grau, né? Lá no mensal, lá no macrão, no maior time possível, nós não vamos começar pelo supermilênio. Esquece isso. Nós vamos começar pelo menor. O nome do grau é menor. Poderia ser qualquer nome. Mas a partir do menor para baixo. Tudo isso aqui para cima, esquece. Vai ficar muito poluído o seu gráfico porque os números são muito grandes. Então nós não queremos isso. Nós queremos que seja discreto, que seja clean, harmônico. Então a gente vai começar pelo grau menor. Ou seja, no mensal, que é lá o macro time, lá no mensal mesmo, tempo gráfico mensal, nós vamos utilizar qual grau? Menor. A cor, eu te indico que você deixe o mais próximo da tonalidade do teu gráfico. Ou seja, se você usa um gráfico com fundo claro, branco, tá? Por exemplo, eu indico que você comece por aqui, ó, pelo cinza claro. Por quê? Porque essa cor, ela precisa ser discreta, visto que nós, day traders, precisamos ter maior foco, mais atenção no micro, não no macro. Então, para não poluir, nós vamos começar da cor mais próxima do seu gráfico para a mais forte. Porque o micro é mais importante do que o macro para executar uma ordem de compra ou de venda. Não estou dizendo que nós vamos descartar o macro, não. Estou dizendo que é para ficar mais discreto. Pega a dica da Silveira, vai anotando, vai pausando e fazendo no seu gráfico, que eu tenho certeza que você vai adorar depois de ver essa sua análise pronta. Então, no meu caso, que o gráfico é escuro, nós vamos começar da direita para a esquerda. Eu vou colocar aqui, ó, nessa cor, no 3º quadradinho da direita para a esquerda. E pronto, repara, talvez aí na sua tela esteja até um pouco difícil de ver. Aumenta o seu brilho para você conseguir visualizar legal. Se para você ficou muito clarinho, não tá conseguindo ver, dá para você vir aqui e começar a partir do 4º quadradinho. Mas para mim aqui na minha tela está excelente. Então eu vou deixar no 3º quadradinho da direita para a esquerda. No macro, mensal, grau menor, e a cor é na primeira fileira da direita para a esquerda. Agora, vamos imaginar que a gente pontuou, por exemplo, o ativo no mensal. Eu quero saber a fractalidade que está compondo, por exemplo, a onda 5, né? Ou, por exemplo, a onda 1 desse mensal. Eu quero saber quantas ondas nós temos na
onda 1? Quantas ondas nós temos na onda 3? E assim por diante. Ou seja, eu quero ver a fractalidade do mensal. Então vamos supor que nós vamos para o semanal agora. Então agora nós não vamos mais utilizar o mesmo grau para pontuar a fractalidade da onda 5. Não. Nós vamos agora mudar o grau para o grau micro. Ok? Esse é o nome do grau. Não quer dizer que você vai estar no tempo gráfico micro, não. Qual é o tempo gráfico? Semanal, que está compondo o mensal. O nome do grau é micro. Como eu sei? Dou 2 cliques na ferramenta, vai abrir esse pop-up, grau, eu venho aqui em micro, que é esse grau aqui da bolinha. Legal? Então, esse grau aqui vai estar dentro da onda 5, ou esse grau vai estar dentro da onda 3, dentro da onda 4, dentro da onda 1, dentro da onda 2 do mensal. Muito bem. E a cor, qual vai ser? Da direita para a esquerda, o 5º quadradinho. Pronto. No meu caso, porque o meu gráfico é escuro. Então, lembrando que todos esses exemplos eu estou dando para o meu gráfico. No seu, que é claro, por exemplo, poderia ser da esquerda para a direita. Normal. Beleza. Agora vamos ver o que vai estar compondo a onda 5 do semanal. Por exemplo, se você jogar ali no diário, você já está conseguindo ver a fractalidade da onda 5 do semanal? Ah, não, tá ruim a visualização. Então joga para o 12 horas. Talvez fique melhor a visualização da onda 5. Não, ainda tá ruim, então joga para o 4 horas. Ou seja, eu dei 3 exemplos de tempos gráficos para você descrever o que está acontecendo no semanal. Então, por exemplo, eu tô lá na onda 3 do semanal, eu vou diminuir o tempo gráfico para o diário, ou para o 12 horas, ou para o 4 horas, o que fica mais confortável para a minha visualização, e vou usar o grau submicro para pontuar a fractalidade da minha onda 3, ou a fractalidade da minha onda 5, e assim por diante. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, vou vir aqui em grau e vou colocar em submicro. Para mim não importa o nome, o que importa é como fica mais visual, como fica bonito a análise, harmônico, orgânico. Legal? Boa. E qual é a cor? A cor é o 7º quadradinho da direita para a esquerda. Prontinho. Então, só para vocês conseguirem visualizar, é como se esse grau estivesse dentro desse e esse dentro desse. Lembrando que eu não uso todos esses graus. Às vezes eu posso usar assim, ó, esse grau dentro desse e esse aqui dentro desse. Não necessariamente eu preciso usar esse e esse grau também, né? Isso é só uma ideia para você aprender a mapear o gráfico da forma correta e de forma organizada. Lembrando que daqui a pouco nós vamos ver esses graus, né? E essa análise diretamente na prática, para que você consiga visualizar ainda melhor e também aprender sobre pastas, como organizar a sua análise. Ou seja, se você está gostando do vídeo até o momento, já clica aqui no joinha, deixa o seu like e colabore com o perfil, com o canal, para que eu entenda que esse conteúdo faz diferença na sua vida como trader. Bora que bora. Boa, Silveira, mas vamos supor que eu já passei lá do macro. Agora eu tô no tempo gráfico mediano, por exemplo, 1 hora ou 4 horas. Como eu poderia marcar? Muito simples. Você poderia usar no 4 horas ou no 1 hora, né? Independente da categoria mediana que você escolher, tanto faz, pode ser 1 hora, 4 horas, 2 horas, tá? Para descrever o que está acontecendo dentro da categoria macro, você vai utilizar o minueto. Esse é o nome do grau. Então você vai dar 2 cliques e vai vir aqui em minueto. E qual é a cor? A cor que você vai usar para o grau minueto, para o grau do tempo gráfico mediano, que vai estar descrevendo lá o diário, né? Por exemplo, vai ser o 8º quadradinho da direita para a esquerda, para o gráfico escuro. E é só clicar OK. Prontinho. Então esse aqui é o grau que estaria compondo a fractalidade do grau submicro. Depois nós temos aqui, ó, o H1 e o M15. Esse aqui é o grau que eu mais uso. Muitas vezes eu não uso o minueto. Eu já passo direto do submicro para o minúsculo. Ou seja, vamos supor, no diário eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, utilizando o submicro. Para descrever a fractalidade da onda 5, ou da onda 3, da onda 4 e assim por diante, né? Do diário que eu utilizei submicro, eu vou usar o minúsculo. Eu já pulo aqui o minueto, tá bom? Então isso já é uma dica para vocês. Então muitas vezes eu venho do semanal para o diário e depois do diário para H1. Ou falando melhor, né? Do micro para o submicro, do submicro para o minúsculo, certo? E para você entender o grau minúsculo, tá? É só você dar 2 cliques na ferramenta de Elliott. Lembrando, poderia ser um impulso
impulso ou uma correção. Aqui eu estou usando como exemplo a ferramenta de onda de Elliott de impulso, 1, 2, 3, 4, 5, mas também poderia ser ABC, WXY ou WXYXZ, tanto faz. Você vem aqui em minúsculo e a cor que eu estou utilizando é o branco, tá? Então é o primeiro quadradinho ali da esquerda para a direita agora, tá bom? E claro, agora nós temos o micro, tá? 1 minuto, M5 ou M15. Falando bem a verdade para vocês, eu marco o Elliott em 1 minuto ou em 5 minutos? Não, tá? Eu já passo para SMC, já passo para os meus gatilhos de entrada. Caso você queira usar, mapear com Elliott 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, né? Por exemplo, o fractal aqui, ó, da onda 5 do grau minúsculo, você vai usar o subminueto, tá? Então, para diferenciar ali os graus. Então, nesse primeiro grau aqui, ó, que é o subminueto, é só você clicar. Aqui nesse caso que eu dei o exemplo de você usar uma cor a mais, por exemplo, amarelo ou roxo, verde, vermelho, né? Você escolhe uma única cor para descrever o seu micro. Essa sim pode chamar bastante atenção, porque essa para day traders é a que mais importa, tá? É a que pode te chamar a atenção. Então você vem aqui em grau e coloca aqui subminueto. Prontinho. Então a nossa configuração de graus e os graus que nós podemos utilizar em Elliott, precisamos utilizar em Elliott, está aqui na sua tela já configurado com a cor, o nome dos graus e também os tempos gráficos que nós podemos utilizar. Enquanto eu fui explicando sobre a configuração, eu também fui explicando como que eu utilizo, né? A questão ali da fractalidade, ou que eu pulo um, não uso um e assim por diante. Mas agora eu vou fazer aqui um exemplo para você fixar na sua cabeça antes da gente ir para o gráfico prático, tá? Olha só que legal essa dinâmica que eu vou fazer agora. Eu vou trazer esses graus aqui para a esquerda do gráfico, tá? E agora eu vou pontuar o seguinte: se eu tenho aqui, ó, uma onda 1, 2, 3, 4 e 5 no semanal, esse 1, 2, 3, 4, 5 precisa estar compondo uma onda impulsiva de um grau maior. Quando eu digo isso, pensa aí na sua cabeça. Vamos supor que esse 1, 2, 3, 4, 5 está compondo uma onda 1 de grau maior. Qual seria o grau maior? Se aqui eu estou no semanal, seria o mensal. Isso mesmo, se você respondeu mensal, está correto. Então esse 1, 2, 3, 4, 5 estaria compondo uma onda 1 de grau maior, e esse grau maior seria, no caso, o grau do mensal. Ou seja, eu venho aqui e traço minha onda 1 e assim por diante, tá? Então eu tenho aqui a minha onda 1, que está composta por 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí, muitas vezes as pessoas, né, ao pontuar aqui o movimento corretivo, colocam outra cor e outro grau. Está errado. Como você vai fazer? Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, o nome do grau aqui, ó, é o micro do semanal. Agora, qual seria o grau que eu estaria utilizando para pontuar a correção da onda 2 do mensal? Seria o micro, o mesmo grau do impulso. Então eu venho aqui, por exemplo, e determino que isso aqui seria um A, B, C. Assim? Não. Eu vou dar 2 cliques, vou vir aqui em micro e vou colocar a mesma cor que eu utilizei para determinar o grau micro, ok? Prontinho, ó. Então aqui o que eu tenho? Uma onda 1, uma onda 2 do mensal, utilizando o grau primário aqui como sendo o grau menor, o nome do grau. Dentro da minha onda 1 e dentro da minha onda 2, na fractalidade da onda 1, na fractalidade da onda 2, eu estou utilizando o grau do semanal, o grau micro. 1, 2, 3, 4, 5 compondo a onda 1 e A, B, C compondo a onda 2. Olha que legal. Mas Silveira, ainda assim tá uma bagunça, não tá bonito que nem a sua análise que você mostrou no início do vídeo. É muito simples. Editor, enquanto eu estou explicando, joga aí na tela também, né, do ladinho, a análise que eu pontuo o Elliott e que mostra nitidamente o preço, sem que a contagem de Elliott atrapalhe na movimentação do preço. É muito simples. Basta você clicar aqui na ferramenta 2 vezes e tirar a onda. Pronto. Mas ainda assim não está igual. Lógico, porque agora você vai tirar a onda também dos outros, ó. Prontinho. Então eu tirei a onda. Agora você imagina comigo aqui, ó, como se o preço estivesse andando aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho cada topo e cada fundo sendo determinado pela onda que é, sem que a linha passe em cima
do preço, assim como na imagem, tá bom? É claro que aqui eu tô dando um exemplo teórico, mas ao lado aí você consegue ver nitidamente que a cada topo, a cada fundo, né, é determinado com números e letras as ondas, sem que a linha dessa onda atrapalhe a minha visualização. Então, isso é muito importante. Mas para você entender ainda melhor e fixar na sua cabeça, entender completamente ali a questão dos graus, vamos continuar aqui esse mapeamento. Então, eu tenho uma onda 1, uma onda 2 do mensal. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e ABC do semanal. Agora, se eu for pontuar a fractalidade da onda 1 do semanal, eu vou utilizar qual grau? O submicro, ok? Não importa se eu estarei vendo em 4 horas, 12 horas ou no diário. Então, eu vou vir aqui e vou pontuar em 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a cor e qual é o grau? Vamos lá, submicro, assim como eu mostrei aqui para vocês. E a cor é essa aqui, ó, tá? Essa é a cor que determina o submicro que eu dei como dica aí para vocês. Então agora o que eu poderia fazer? Eu dou 2 cliques aqui, tiro a minha onda do mensal também e pronto. Agora eu começo a mapear aqui, ó, cada movimento para vocês entenderem. Olha só, eu tenho aqui agora um A, B, C. Qual é o grau e qual é a cor que eu vou utilizar? O submicro, ó. Pronto. Assim ficaria nosso mapeamento. Onda 1, onda 2 do semanal. A onda 1 do semanal está sendo descrita pelo grau submicro. Legal? Então agora eu vou terminar todo esse exemplo aqui e a gente já volta. E voilá! Olha só como ficaria o nosso mapeamento. Lógico, aqui eu estou explicando na teoria. Já já nós vamos para a prática. Então eu tenho aqui todo esse movimento formando uma onda 1 do grau menor, mensal. Tá? A fractalidade dessa onda 1 está sendo descrita pelo semanal, que é o grau micro. Onda 1, 2, 3, 4, 5. É esse grau aqui da bolinha. Agora, a fractalidade de cada onda do semanal está sendo descrita pelo grau submicro. Então, eu tenho aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5 da onda 1 do semanal. Eu tenho um A, B, C da onda 2 do semanal. Onda 1, 2, 3, 4, 5 da onda 3 do semanal. E assim por diante. Então agora pensa comigo aí. Vou te dar até uns segundos para você pensar. Aqui nesse exemplo eu tenho uma onda 1 de qual onda? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Onda 1 da 3. E essa onda 3 está compondo qual onda? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A onda 1. Ou seja, eu tenho uma onda 1 da 3 da 1. Essa é a fractalidade desse exemplo que eu acabei de dar. E agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui uma onda A. Essa onda A está compondo o quê? Vamos lá. Eu tenho aqui uma onda A, que está compondo uma onda B do semanal. E essa onda B do semanal está compondo a nossa onda 2 do mensal, ok? Então, eu tenho uma onda A da B e a B compõe a 2, certo? Que forma aqui um A, B, C da onda 2. Dentro da minha onda B, eu tenho aqui um A, B, C, que está compondo a minha onda B. Ou seja, aqui nesse exemplo eu utilizei quantos graus? 3. 1, 2, 3 graus diferentes, tá bom? O primeiro grau menor, o segundo grau que está compondo o primeiro, o micro, e o terceiro grau que está compondo o micro, o submicro. Se fosse continuar mapeando, eu utilizaria os próximos graus. Lembrando que eu nem sempre uso esses 3 graus aqui juntos. Geralmente eu uso esse para compor esse e esse para compor esse. Apenas 1, 2, 3 graus apenas. Beleza? Eu tenho certeza que você nunca viu uma explicação tão detalhada e tão útil como essa que eu estou te passando aqui nesse vídeo. Então faça a gentileza de deixar o seu like aqui embaixo, confere se você é inscrito aqui no canal. Meu Instagram tá passando aí na sua tela, já pega seu celular e digita aí _Silveira Trader. Meu Instagram profissional é verificado, ele é único, ele te ensina dicas, insights sobre o mercado financeiro, sobre análise gráfica no geral, Elliott, Wyckoff e SMC. Então acompanha os stories diariamente e sendo verificado te indica que não é um perfil fake, sou eu mesmo do outro lado da tela te passando boas dicas, bons conteúdos sobre o mercado financeiro. Mas calma lá que esse vídeo ainda não acabou. Aqui é uma super aula sobre Elliott, sobre fractalidade, sobre graus e também sobre organização. Então agora vamos para o gráfico entender como nós iríamos organizar essa análise. E olha só como é simples. Aqui no
TradingView mesmo, na sua plataforma de análise, tá? Você já fez a sua análise, vamos supor, com Elliott, com Wyckoff, com SMC. Eu vou te ensinar aqui de uma forma, mas você pode aplicar e fazer como você preferir. Tá bom? Vamos dizer aqui que eu mapeei somente com Elliott, mas eu quero separar essa organização em 3 pastas: macro, mediano e micro. Como eu vou fazer isso? Eu venho aqui no canto superior direito, eu tenho essa árvore de objetos. Clica nela. Então eu quero, por exemplo, separar aqui os 2 primeiros graus em uma única pasta, que vai determinar o macro e a fractalidade do macro. Ou seja, eu quero separar o grau menor junto com o grau micro para entender que o grau menor, por exemplo, a minha onda 1 e 2, está sendo descrita pelo micro, pelo semanal, ali 1, 2, 3, 4, 5, né? E eu quero separar esses 2 graus em uma única pasta, que vai determinar o primeiro e o segundo grau como sendo macro. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu primeiro grau, que no caso eu poderia clicar também aqui ou na análise, né, na ferramenta de Elliott, ou aqui direto na árvore de objeto eu identifico aqui, ó, qual que é a ferramenta que eu quero, que no caso é essa aqui, ó, que determina a minha onda 1 e a minha onda 2, aqui marcada, junto com a fractalidade da onda 1 e da onda 2. Então eu vou clicar aqui no Ctrl, botão Ctrl do teclado, tá? E clico nela também. Só que tá faltando também o ABC que está compondo a minha onda 2. Então eu peguei aqui a primeira ferramenta, eu peguei a segunda ferramenta e eu quero a terceira aqui, ó, tá? Então é essa, o ABC, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Esses 3 aqui, ó, tudo segurando o Ctrl, tá? Peguei, agora já selecionado, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima e vou criar um grupo de desenhos. Pronto. Aí vai criar assim, ó, já tem um grupo criado. Se eu quiser apagar e abrir, olha ali no gráfico, ó, tirei e coloquei. Mas eu quero renomear. Então eu vim aqui em renomear, vou apagar e vou escrever macro. Prontinho, eu já tenho a minha pasta macro, ó. Se eu quiser deixar ainda melhor, eu venho aqui em renomear, vou aqui na primeira letra, né, antes de começar a escrita, vou pressionar a tecla Windows mais C cedilha e vai abrir aqui esse pop-up. Então eu vou rolar até embaixo aqui no sinalzinho de coração e vou escolher algum emoji só para me chamar mais atenção. Poderia ser, por exemplo, esse quadrado azul, prontinho, e clico Enter. Pronto, agora eu posso fechar a minha pasta. Beleza, aqui eu tenho uma pasta. Posso também clicar aqui em ocultar, tirei. Agora eu quero colocar toda essa fractalidade que está compondo o meu semanal aqui, ó, que no caso eu utilizei o grau submicro, eu vou colocar toda essa fractalidade em uma única pasta para determinar o mediano. Então, como é que eu fiz aqui para selecionar? Eu pressionei o Ctrl, puxei aqui, ó, o mouse arrastando com esse retângulo azul e pronto, selecionei todas as minhas ferramentas. Venho aqui com o mouse, com o botão direito, né, ó, cliquei, criar um grupo de desenhos. Pronto, já tenho o meu grupo criado, já posso apagar ou colocar, né? Ocultar ou abrir aqui nesse olhinho, mas eu quero renomear. Então, eu vou renomear e vou colocar mediano. Olha só que legal, mediano. Só que eu também vou colocar um emoji. Então, eu venho, pressiono aqui no botão do teclado a tecla Windows, mais C cedilha, vai abrir esse pop-up. Eu vou rolar até embaixo e vou escolher o losango aqui, né? Ó. Beleza, olha só que legal. Só que como ele é o mediano, ou seja, que determina a fractalidade do macro, eu vou colocar a pasta abaixo do macro. Então agora eu tenho aqui, ó, se eu quiser abrir só o macro, pimba, abre só o macro, olha ali na tela, ó, só o macro. Agora, eu quero colocar o macro e quero abrir a fractalidade do macro. Abrir, pronto. Então eu coloco só quando eu quiser. Mas agora, para melhorar ainda mais a minha organização, o que eu vou fazer? Isso aqui você vai fazer na prática, diretamente no gráfico, tá? Com a sua análise. Mas eu estou dando exemplo aqui na teoria primeiro. Daqui a pouquinho nós vamos para o gráfico. Então agora, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu estou compondo a minha onda 3. Eu diminuí o tempo gráfico lá para 1 hora. E eu quero descrever a fractalidade dessa minha onda 3. Eu vou utilizar qual grau? O minúsculo. Você acabou de aprender comigo nesse vídeo. Então eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que eu tô lá em 1 hora, ou em M15. Então eu dou 2 cliques, coloco aqui na cor branca, que foi a que eu determinei, e venho aqui em minúsculo. Pronto. E eu fiz isso com todas as ondas do semanal. Vamos imaginar. Então agora eu quero colocar só o micro em uma pasta separada. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui na ferramenta, criar um grupo de desenho, renomear. Vou colocar aqui micro. E também vou colocar um emoji para determinar a minha pasta micro. Botão do teclado. Tecla Windows, mais C cedilha. Vai abrir esse pop-up. Você rola um pouco mais para baixo para chegar aqui em símbolos. Antes, no mediano, eu tinha usado esse losango. E agora vou utilizar esse pequeno, tá?
azul também. Pronto. Agora sim. Porém, o micro tá em primeiro lugar aqui. Não quero. Vou deixar o macro em primeiro lugar, o mediano em segundo e o micro em terceiro. Por quê? Dessa forma, eu bato o olho aqui e eu já sei que é como uma cadeia, né? Como uma pirâmide, onde o macro está em primeiro lugar, posso abrir e fechar. O mediano está compondo o macro, então está dentro do macro, vem em segundo lugar, posso abrir e fechar. E o micro está dentro do mediano, posso abrir e fechar. Lembrando que eu também posso aqui, ó, abrir e fechar aqui para o lado, mas eu deixo bem recolhido porque eu gosto de tudo bem discreto, certo? É claro que tem outras coisas, que foi os desenhos que eu fiz, né? Mas eu também poderia colocar tudo isso em uma única pasta. Como? Selecionando aqui, por exemplo, clica no primeiro, botão Shift para selecionar todos, ou um a um é o botão Ctrl, ou o primeiro até o final, botão Shift. Vem aqui em criar um grupo de desenhos, pronto, e eu renomeio com o que eu quiser, tá? Posso abrir e fechar a pasta, ocultar e abrir novamente. Se eu quiser, eu também posso pressionar o Ctrl diretamente no gráfico e arrastar esse retângulo azul. Prontinho, já selecionei tudo. Legal? Suas análises nunca mais serão as mesmas depois desse vídeo. Isso eu tenho certeza. Mas agora eu vou te provar na prática. Se liga só, você tá vendo aqui o gráfico do Euro USD no meu TradingView, sem nenhuma marcação. Se eu abrir aqui minha árvore de objetos, eu já sei que o quadrado, como você aprendeu com a Silveira, é referente ao macro, ou seja, eu tô no mensal, quero abrir os graus do macro, do mensal. Então eu utilizei 3 graus para descrever o meu macro. O mensal, né, que vocês já aprenderam comigo. Qual era o mensal? Era esse, o menor. Semanal, o micro, e o diário ou 4 horas, o submicro. Então eu utilizei os 3 primeiros graus para separar a minha análise macro. Então vamos agora abrir a pastinha. Olha que coisa mais linda. Eu tenho aqui o grau primário, que é o menor, o mensal. Depois eu tenho a fractalidade do menor, 1, 2, 3, 4 e 5. E esse 1, 2, 3, 4, 5 em leading diagonal, ou seja, em cunha, em afunilamento, está descrevendo a minha onda 1, ou seja, já foram 2 graus. O menor e o micro. Agora, para descrever a fractalidade do micro, qual que eu vou utilizar? O submicro. Então, presta atenção. Dentro da minha onda 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da minha onda 2, A, B, C. Dentro da 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro dessa onda 4, A, B, C. Dentro da 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui eu passei por cima dos 3 graus que compõem aqui a minha onda 1, né? Que está formando a minha análise do movimento impulsivo. Mas também tenho aqui o meu movimento corretivo, ainda na mesma pasta. WXY, que está compondo a minha onda 2, ou seja, todo esse movimento de queda é um movimento corretivo de onda 2. Dentro da 2, eu tenho um WXY, que compôs a minha onda 2. Dentro da onda W, agora eu tenho um ABC. Dentro da onda X, ABC. Dentro da onda Y, ABC. Ou seja, para descrever o meu macro, eu utilizei os 3 graus: menor, micro e submicro. Mas olha como está organizado. Se eu quiser tirar, eu posso. E se eu quiser colocar, eu posso. Então agora eu vou tirar o macro, porque eu já sei que a minha ideia aqui é a finalização da onda 2 para dar início agora à fractalidade de uma onda 1 aqui para cima, né? Ó, onda 1 do quê? Onda 3. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que compõe a minha onda 1, dá 3 maior. Tá bom? Então também vou utilizar 3 graus. O primeiro grau aqui compondo a fractalidade da onda 1, segundo grau é a minha onda 1 e o terceiro grau é o macro, né? Seria o grau menor, que estaria vindo aqui uma onda 3 lá pra cima no Euro USD. Então agora eu vou tirar essa pasta e vou abrir o mediano. Olha que perfeição. Agora, não, tá parecendo que tá bagunçado. Não, vamos dar um zoom aqui, ó. Agora eu vou abrir o meu macro, só pra vocês entenderem também, ó, tá? Vou abrir meu macro, vou tirar isso aqui, pronto. Então vamos entender. Aquela onda 1 que tá lá dentro da minha pasta do macro, onda 3, né? Tá aqui, ó, descrita 1, 2, 3, 4 e 5, que fecharia a minha onda 1. Agora eu quero ver, por exemplo, o meu micro. Então eu tiro isso aqui, coloco só o meu micro. Lembrando, onde nós estamos? Nós estamos aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. Da onda 3, da onda 1, dá 3. Ou seja, eu vou tirar e vou abrir somente o micro. Agora eu vou diminuir o tempo gráfico pra gente ver com perfeição a fractalidade
comunidade da minha onda 3. Olha só, então aqui nós temos o seguinte, ó, um tempo gráfico menor, na pasta do micro, no caso, nós temos aqui, ó, uma onda 1, 2, 3, 4, 5, que compõe a onda 1 da onda 3 maior. Viu só? Dessa forma fica muito mais organizado. Eu sei que no começo, para quem não tem conhecimento, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas esse mesmo exemplo de pastas que eu utilizei para Elliott, você poderia utilizar, por exemplo, para SMC. Marcando os order blocks no macro, separa numa pasta. Order blocks no mediano, separa em outra pasta. Gatilhos e order blocks liquidez no micro, separa então em outra pasta. Você pode utilizar essa mesma estratégia com qualquer técnica que você queira, porque a melhor plataforma de análise, que é o TradingView, tem essas funcionalidades justamente para te facilitar a vida. E claro, né, se você quer realmente evoluir no day trade, quer evoluir como grafista, como analista gráfico, quer aprender o passo a passo, seja de Elliott, de Wyckoff, de SMC, tudo na teoria e diretamente na prática, com aplicação prática, os links para você participar da mentoria estarão na descrição desse vídeo. Tem link para participar da mentoria completaça do zero ao avançado. Tem link para participar da comunidade, onde dentro da comunidade você acompanha análises práticas de domingo a domingo e lives práticas de segunda a sexta-feira, o que te ajuda muito a evoluir seu tempo de tela. Lembrando que aqui no canal eu entrego o ouro do ouro, mas na mentoria com o passo a passo e tudo que você precisa saber para se tornar um trader profissional, eu te entrego o diamante. É único, ninguém entrega o que eu entrego. E isso eu posso garantir. Espero realmente ter ajudado. Eu produzo cada conteúdo nesse canal com muito amor e carinho. Se você está gostando do vídeo até o momento e de todos os vídeos que eu entrego por aqui, deixa o like, colabore com a sua inscrição, ative o sininho de notificações e lembrando, todo domingo às 19 horas eu estou ao vivo aqui no YouTube te entregando o ouro do ouro na prática, com Elliott, Wyckoff, SMC e belíssimas oportunidades no mercado de B3, cripto e Forex. Vem aprender comigo. Tamo junto demais. Beijo e tchau!